Começa agora mais um podcast. Remanescentes em Cristo, com o pastor Manuel. Este podcast tem o oferecimento de Geisiel Story, perfume importado em Itu e região. É com Geisiel Story. Siga Geisiel Silva no Instagram e peça o seu catálogo. Geisiel Story. No capítulo 26 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Pedro nega Jesus por 3 vezes. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O mesmo Pedro que andou com Jesus por cima das águas. O mesmo Pedro que viu Jesus acalmar uma tempestade. O mesmo Pedro que presenciou a pesca maravilhosa. O mesmo Pedro que presenciou a multiplicações de pães e peixes. O mesmo Pedro que viu a libertação do Gadareno. O mesmo Pedro que presenciou a ressurreição da filha de Jairo. A ressurreição de Lázaro, mesmo depois de 4 dias de morte. O mesmo Pedro que teve a revelação do Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo era o Messias. O mesmo Pedro que cortou a orelha de um soldado e Jesus a colocou no lugar de volta. Ele foi testemunha dos grandes movimentos do Mestre. O mesmo Pedro que presenciou a transfiguração de Jesus, agora é este Pedro que está negando ele. Muitos pensavam que Jesus não contava mais com ele, mas pelo contrário, Jesus conta com cada um daqueles que se arrepende e que aceita o seu chamado. Quem sabe você que está me ouvindo agora se encontra nessa situação dizendo: não, Jesus não me ama, não, para mim não tem jeito, eu não levo jeito para isso, eu não sei fazer, não tem como, eu sou um Pedro fracassado. Quem disse que Pedro foi um fracassado? Pedro caiu como qualquer outro, mas o Senhor o restaurou novamente. O Senhor aparece a Pedro na praia e faz o mesmo convite da primeira vez, quando o chamou para ser pescador de homem. Agora Jesus está dizendo: apacenta as minhas ovelhas. E Pedro aceitou novamente o chamado. Basta simplesmente a gente ler o livro de Atos dos Apóstolos, que a gente vai ver isso no capítulo 1, quando se levantou uma discussão acerca da traição e morte de Judas. Pedro, quem se levantou como pregador entre eles, e fez uma seleção. E Matias é colocado no lugar de Judas como o apóstolo de Cristo. Na passagem mais conhecida de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no cenáculo, o pregador era Pedro. Quando a gente vai para o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, na cura daquele coxo, o pregador era Pedro. Quando nós chegamos no capítulo 5, em que os apóstolos são interrogados, o pregador era Pedro. Quando nós chegamos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que se levantou uma grande discussão entre os irmãos, o pregador era Pedro. Quando nós chegamos no capítulo 12, aquela grande perseguição em que alguns foram mortos e outros foram presos, Pedro era o pregador. O que eu quero dizer com isso é que talvez você já seguiu ao Senhor, já fez a obra do Senhor e hoje se encontra parado porque acha que Deus não pode te usar novamente. Isso é mentira de Satanás. É o inimigo que quer que você pense assim, mas basta simplesmente você aceitar o chamado de Cristo novamente e voltar para o caminho, e você vai ser usado muito mais do que a primeira vez. E tenha certeza de uma coisa: você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. E Deus não desiste de te chamar, de te buscar, para você ser um instrumento dele aqui nessa terra.